Mais uma quarta-feira, mais um Highcast. Hoje estamos com um super convidado especial, que muitos de vocês provavelmente da comunidade do Rio já conhecem, que é o Rabino Dario Bialer. Muito Bom obrigada. dia, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui. Prazer todo meu, obrigado. E eu queria saber primeiro, antes de você ser o Rabino, quem é o Dario antes de virar Rabino? Bom, minha vocação de ser rabino começou muito novo. eh, Começou com 15 anos na Argentina. E, mas eu não diria necessariamente que antes, sino entrelaçado com o rabinato, tem uma busca pelo humano, tem uma busca de encontro com o outro, de estar atento às necessidades do outro, de uma vocação de serviço, de um amor profundo a nossos textos. Mas o ponto de partida foi em uma aula de Bar Mitzvah, um texto sobre a identidade. Uhum. E quando eu conectei com esse texto, eu descobri que, embora eu era filho de pai e mãe judia e que ia à escola judaica, não tínhamos uma prática necessariamente religiosa dentro de casa, e que muito do que eu era como judeu já tinha me sido dado, era como uma coisa por default, e eu ainda não tinha me feito perguntas de o que é essa identidade, porque eu tinha 12 anos, né, curso de Bar Mitzvah, mas eu lembro que esse foi um momento de dizer, se isso tudo tem a ver comigo, eu quero aprofundar um pouquinho mais nessa identidade. E nisso estou, desde os 12 anos até agora, tentando aprofundar mais em essa tradição tão rica, que não se trata do passado e não se trata apenas do que queremos legar para o futuro, que se trata de como viver nosso presente com mais sentido, com mais conteúdo, e nesse sentido a Torá e o judaísmo me resulta inspirador como ser humano e como rabino também para poder transmitir a outros. A sua decisão de ser rabino acabou surpreendendo a sua família de alguma forma? Bom, de criança a criança eu dizia que queria ser jogador de futebol, então talvez surpreendeu, mas foi abraçado com muita liberdade, com muita alegria. Sempre tive muita liberdade de escolher, e eu espero poder continuar sendo livre hoje para continuar escolhendo. Eu não escolhi um dia ser rabino e foi uma decisão para toda a vida. Em alguns momentos voltei a me fazer essa pergunta e voltei a me dar a mesma resposta, que esse é o lugar em que eu quero estar, isso é o que eu quero ser, mas é uma pergunta que voltei a me fazer algumas vezes ao longo do processo. Por quê? O que te motivou a fazer essas perguntas não acredito que seja uma questão de fé, acredito que seja uma questão de transmissão de saber. Bom, primeiro, se fosse, não foi tanto uma questão de fé, mas se fosse também não seria um problema. Colocar em dúvida É a fé justo. é muito saudável. A gente no judaísmo fundamentalmente tem uma fé que não deve ser entendida como algo infantil. Pode ser uma fé mais amadurecida, mais de adultos, e quando a fé está colocada nesse lugar é uma fé que dá espaço à dúvida, à pergunta. Mas no meu caso não foi tanto uma dúvida de fé, sino de projeto mesmo. Às vezes você sente que vai pela vida com tudo bem arrumadinho, tudo bem, sentindo que você está controlando tudo, e de repente a vida te surpreende, te diz que você não pode controlar tudo, e são alguns momentos existenciais da vida de que você se pergunta, é isso que eu quero para a minha vida? Em alguns tem a ver com algum falecimento, com alguma separação, com perda de emprego. Quero dizer, diferentes momentos da vida que mexem com a gente e nos interpelam. E estar aí atento a isso e poder se fazer perguntas existenciais é muito saudável. E eu passei por esses processos ao longo desses anos todos, como qualquer um poderia ou deveria passar, e tem sido um momento de muita luz, porque voltar a escolher, de você estar onde você está, Todos os dias fazer a mesma escolha maravilhoso. e olhar para si e falar: eu sou a pessoa, eu sou aquela pessoa que eu queria ser. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque o caminho não é linear, e foi exatamente o que você falou, isso tá na Torá. Que a gente não... O controle é divino, a gente tem que aceitar. Isso também está na filosofia, né? Bom, você está... hoje eu estava dando aulas na escola, e uma aluna me perguntou: Rabino, como é isso? Que o ser humano tem livre-arbítrio, mas que Deus já sabe tudo e controla tudo.
não tivemos tempo hoje de desenvolver isso na aula, mas é uma grande pergunta existencial do ser humano que os rabinos abordam, que tem muitas liturgias que trabalham esse tema, de como viver em um mundo em que aparentemente todo tem um porquê, todo faz parte de um plano superior de Deus e ao mesmo tempo como ser livre em escolhas, nesse jogo, com essas regras. E uma enorme pergunta. O que eu diria é que se Deus tem um plano, eu não sei qual é esse plano. Então, mesmo Deus tendo e mesmo tudo estando predeterminado, eu ainda sou livre de fazer minhas escolhas porque eu não sei o que está desse outro lado. Então, essa é uma forma muito simples de poder abordar esse tema, de você pode acreditar em um plano superior e ao mesmo tempo acreditar que você está fazendo escolhas significativas para a tua vida e que tem um impacto no teu entorno. Até porque você não foi trazido ao mundo à toa. Se você está aqui, é porque você está aqui para criar um determinado impacto. Rabbi Nachman de Bratslav, ele dizia: Ayom shebo nolata, o Ayom shakadosh baruch hu exelit she'olam lo yachol leitkayem bilhadeja, que significa o dia em que você nasceu, que cada de nós nasceu, foi o dia em que Deus entendeu que esse mundo não podia mais existir sem a tua presença. Deus viu o mundo e entendeu que faltava você para cumprir uma missão, para cumprir algo único. E eu entendo que viver tem a ver com descobrir esse sentido, isso que te faz único, isso que te faz vibrar, esse teu lugar de potência. E procurar descobrir e depois abraçar com força e preservar esse lugar. Isso é divino, é sagrado e é profundamente humano. Você acha que as pessoas têm mais dificuldade hoje de lidar com a dor de uma forma saudável? As pessoas patologizam tudo, para tudo tem um remédio, e às vezes é importante você sentir dores durante os processos. Como você mesmo falou, existem separações, existem diversos lutos que nós passamos pela nossa vida, até pelas mudanças que nós passamos como seres humanos internamente. Não precisa nem ser uma coisa externa, pode ser uma coisa interna. Como é que você enxerga essa patologização toda? Lógico que existem patologias, mas como é que você enxerga essa patologização toda da dor, vivendo em um mundo espiritual, de certa maneira? Você domina os conhecimentos da Torá. Então, como você enxerga, como o mundo lida hoje em dia com as frustrações, a dor? Bom, em primeiro lugar, eu diria, todos vivemos em um mundo material e todos também temos um potencial espiritual que pode ocupar um lugar também nessa vida. Não é que um rabino tem um potencial espiritual diferenciado. Mas tem um conhecimento que a gente não tem. Mas, mas funciona tipo exercício físico. Se você vai na academia regularmente e tem esse hábito, você vai ter uma força, teus músculos tonificados, e se você está parado, ou se quebra uma perna e bota num gesso e demais, vai atrofiar. E não significa que esse músculo não esteja mal, significa que está enfraquecido e vai precisar exercício novamente para ter volume e força novamente. E com nosso ser espiritual acontece igual. Todos temos por igual. Quanto mais o exercitamos, quanto mais o praticamos, está mais forte e talvez a gente está mais consciente disso. Mas voltando a essa pergunta do sofrimento, que primeiro eu diria, bom, se a gente pudesse escolher, ninguém escolheria sofrer, ninguém escolhe. Mas o que acontece é que as coisas chegam, a gente escolhe e não escolhe. Se apresentam circunstâncias, situações na vida. Então, às vezes, ao invés de ficarnos remoendo de por qué a mim, a pergunta é como. Como vou lidar com isso, como vou sair dessa situação, como vou transitar esse caminho. A vida não se trata de chegar a destino. Em algum momento chegamos a destino, que é quando morremos. E não é uma boa ideia. Tipo, vai chegar, mas o ideal é aprender a aproveitar o caminho, mais do que pretender chegar a destino, porque quando chegamos, acabou. Agora, algo feliz, algo prazeroso e algo bom para a vida não são exatamente sinônimos. Se a gente para pensar, em Ano Novo a gente não se cumprimenta dizendo Feliz Ano Novo, nos cumprimentamos dizendo Shana Tová em hebraico, que seja um ano bom. Claro que gostaríamos e seria ótimo que seja feliz e prazeroso e tudo de bom, mas a gente diz que seja bom.
e o bom é mais profundo, o bom é mais verdadeiro do que apenas o feliz. E tem um ensinamento dos rabinos na Mishnah. Eu adoro os textos milenares quando tem um impacto profundo em nossa vida. Para isso estão. Não. Os textos sagrados, as discussões rabínicas, não são peças de museu para a gente visitar e admirar. É para trazer para nossos dias, para poder viver com esses ensinamentos. E tem um ensinamento muito complexo, que diz que a gente deveria levarech a la ra'a que Shem shemevarchim ala tová. No capítulo 9 do Tratado de Brachot, na Mishnah, diz que a gente deveria conseguir abençoar pelas coisas ruins, assim como abençoamos as coisas boas. E é um ensinamento tremendamente difícil. Eu conheço essa Mishnah há muitos e muitos anos, e eu acredito que demorei muito tempo em chegar a uma compreensão profunda do que isso significa. E em alguns momentos que a vida me colocou, acompanhando a famílias e demais, eu entendi, era sobre isso que a Mishnah falava. E só para trazer um pouco do gostinho desse ensinamento, aprender a abençoar pelas coisas ruins, assim como abençoamos pelas coisas boas. Em primeiro lugar, essa colocação dos rabinos está dando por óbvio que a gente abençoa pelas coisas boas. E primeiro eu daria um passo atrás e eu diria, não sei se é sempre assim. Às vezes as coisas boas a gente não agradece, a gente dá isso como óbvio. Às vezes a gente Às vezes nem reconhece. ou não reconhece, ou parece que já é uma conquista garantida para toda a vida. Você vai na tua cozinha, abre a geladeira, você para agradecer por esses alimentos, ou por default parece que a gente abre a geladeira e magicamente os alimentos se reproduzem. Eu trabalho muito essa temática com meus alunos de Bar Mitzvah. Tipo, gente, tem muito trabalho por trás. Eu falo isso para meus filhos, que são pequenos, mas eu tento começar a trazer essa consciência. Tem que ser gratos por isso tudo que temos. Não é automático. Numa porta giratória você abre, fecha e sempre magicamente as coisas se reproduzem. Tem bênção e tem esforço ali. Isso é um pequeno exemplo de tanto que, por cotidiano, parece garantido para sempre. E a gente não para agradecer. E, obviamente, normalmente fazemos isso quando perdemos. E o ideal é ser sábios o suficiente para agradecer e valorizar as coisas quando as temos e não quando nos falta. Então, em primeiro lugar, eu dizia, gente, comecemos a agradecer e abençoar mais pelas coisas boas. Comecemos por ali. E se a gente tem essa consciência, quando vem um momento ruim que a gente não deseja, não gostaria, mas se apresenta, poder entender toda a verdade que podemos extrair dessa situação, toda a profundidade, às vezes desde o lugar mais profundo e às vezes mais escuro, podemos encontrar uma voz interior que às vezes na preocupação do dia a dia e tanto barulho e tanta informação e demais, a gente não para pensar. Às vezes tem momentos de olhar para dentro, de introspecção, de parar um pouco e de recalcular nosso rumo, e esses são momentos às vezes de dor e ao mesmo tempo de abrir novos caminhos, e aí tem muita bênção. Tem a ver com isso que falávamos antes de escolher uma outra vez onde estamos enfim. Uma reconstrução. Sim. Isso é importante, senão a gente fica parado sempre no mesmo lugar. E esse não é o objetivo. É evitar comportamentos apenas autômatas e trazer consciência e trazer presença. Sim. E você dá aula para crianças e agora você também está dando um curso, está com um projeto sobre Torá também, sobre as histórias bíblicas polêmicas. Antes de entrar nesse assunto especificamente, eu quero saber como é que você sente a diferença da transmissão do saber para uma pessoa que já está na fase adulta versus uma pessoa que está se desenvolvendo. Ok. Eu não sou muito fã de separação em grupos etários, em sexo, em ideologia política, em religião. Tipo, essa segmentação, eu tenho meus reparos com isso.
no sentido de, para mim, quanto mais diverso, melhor. Sim. Quanto mais pluralismo de ideias, melhor. Quanto mais vozes trazendo diferentes perspectivas, muito mais rico. O judaísmo nunca foi um estudo tipo de silêncio de bibliotecas, de focar na teoria do texto. Sempre foi Debate. movimento, como estamos sentados agora, uma habruta, que vem da palavra haber, uma mensagem construída com o conteúdo, com o estudo, com você dialogar com o texto, dialogar com teu parceiro e depois todas as duplas discutindo com seu mestre. Tem a ver com movimento, com gritos, com algarabia, com estar bebendo um café ou comendo alguma coisa enquanto estudamos. É vida, é um estudo muito vivo e muito dinâmico. E nesse sentido, quanto mais diverso, quanto mais plural, melhor. Então, para mim, um dos elementos que torna o texto sagrado não é o que está literalmente escrito no texto, sino todos os comentários que escrevemos em volta ao longo das gerações. Então, poder estabelecer um diálogo com outras gerações, com pessoas que viveram antes que mim, e conversar sobre isso agora, e com mais velhos e com mais jovens, só enriquece. Sim. Para mim, é uma boa ideia reunir toda a diversidade que sejamos possíveis, reunir ao redor da mesa, e se não pensamos igual, melhor ainda, e fazer disso um momento de estudo. Então, eu acredito muito nesse modelo. Agora, também entendo que na vida institucional, eu estou há 19 anos morando no Rio, 15 anos como rabino da ARI, os últimos 4 anos como rabino da CJB, e na minha trajetória na Argentina passei muitos anos liderando sinagogas, então no total eu diria uns 30 anos de trabalho comunitário. Uma das principais problemáticas que uma e outra vez se apresenta na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, em qualquer sinagoga no mundo, é a problemática de como trazer aos jovens. Como que sempre toda instituição diz, queremos construir para a próxima geração, queremos trazer aos jovens por perto, o que é uma tarefa difícil. Os jovens estão com mil ocupações, com estudo, com trabalho, alguns começando a construir uma família ou com outros interesses e uma vida agitada e pouco tempo e demais. Isso por um lado. E por outro lado, nem sempre as instituições conseguem trazer propostas em que realmente os jovens se sentem inseridos. Eu me passei muitos anos em reunião de diretorias, de conselhos deliberativos, e todo mundo falando de como os jovens são o futuro, e na hora de separar parte do orçamento, do budget para, sei lá, o movimento juvenil, era um negocinho assim pequeno. E você para pensar e diz, ué, se isso realmente é um pilar fundamental, temos que investir mesmo. Então, às vezes existe uma distância entre o que gostaríamos e o que construímos como proposta. E nesse sentido, em muitos lugares, se constroem instituições específicas para jovens, sentindo que dessa forma vamos estar mais próximos de atingir o objetivo de transmitir identidade judaica, sentimento de pertinência e demais. E ele é uma instituição no mundo todo para jovens e demais, e eu sempre colaborei com ele, desde o dia 1 que estou no Rio de Janeiro, sempre fui chamado para participar em diferentes atividades, e sempre que consegui falei que sim. Agora, nos últimos meses, estou mais presente, porque estou com mais tempo disponível, e me parece uma boa ideia. Eu acho, isso não tem apenas a ver com os jovens, é uma leitura mais genérica, mas que interpela muito os jovens. Perdemos muito tempo nos perguntando o que significa ser judeu, nos perguntando sobre nossa identidade, como se fosse uma pergunta teórica afastada da nossa realidade. E na verdade, nossa identidade é quem somos, e deveria ser uma coisa praticada e aprofundada permanentemente. Tipo, vamos trazer alguns exemplos da vida cotidiana. Eu adoro futebol. Então, eu gosto de futebol, e quando tem jogo de meu time, vou assistir, vou tentar ir no estádio. Agora que tenho filhos, vou tentar que torçam pelo meu time. Vou vibrar com isso.
Não é que se eu tenho uma identidade, está absolutamente alheia à minha vida. Ou sei lá, você gosta de alguma banda de música. Bom, eu acho que minimamente vai conhecer as músicas, se tem um show, vai Sim. tentar assistir. Vai tentar viver isso. Com o judaísmo, falamos muito na teoria do que seria e talvez na prática, e em aprofundar, em mergulhar em textos, em viver isso no dia a dia, está mais afastado. E aí digo, ué, como pode? Se é constitutivo da tua identidade, tem que estar presente. E no judaísmo estamos presentes e conseguimos levar a ação uma coisa na qual mergulhamos. E mergulhamos através do estudo. Num estudo teórico, um estudo que nos leva a uma prática. E não deveria necessariamente ser entendido como uma prática dogmática de que tem que cumprir todo. Uhum. Você pode conhecer e também fazer suas escolhas, que de toda essa riqueza, desse manancial enorme de luz e de conteúdos e de pessoas e de inspirações, eu quero abraçar nesse momento da minha vida. E que minha vida seja muito judaica com as minhas escolhas. Do seu jeito, porque, né, a gente aplica as coisas para os nossos sentimentos, para as nossas vidas. Eu levo coisas do judaísmo para mim que são muito íntimas. Lógico. Mas às vezes eu não consigo conectar absolutamente tudo. E por muito tempo eu batalhei com isso, até porque também existem várias linhas, várias frentes. E eu também eu sou um pouco parecida com você nisso. Eu me identifico justamente com a pluralidade. Eu gosto de ouvir todo mundo. E às vezes as pessoas não se sentem ouvidas, às vezes as mulheres, antigamente mais, hoje em dia nem tanto, não eram tão ouvidas também no judaísmo, né? Então é uma reflexão interessante essa da prática, que não precisa ser aquela coisa tão teórica, e pode ser mesmo uma coisa espiritual. Sim, olha, bom, você trouxe várias coisas. Um é o lugar da mulher histórico no judaísmo. Estamos diante de uma oportunidade histórica que é de devolver uma voz às mulheres, que eu concordo. Eu acho demoraria muito tempo abordar em profundidade essa temática, mas pelo menos dizer, é verdade que ao longo da história não ouvimos tanto a voz da mulher como teria sido saudável, porque enriquece, porque traz outra perspectiva, porque somos todos iguais e portanto, todos deveríamos ter que poder ter a liberdade de participar da vida pública e da vida mais privada da mesma forma. Quero dizer, essa separação, o homem no trabalho e na sinagoga, na vida pública, e a mulher dentro de casa cuidando dos filhos, e perdemos todos. Uhum. Não quero romantizar, é muito mais complexo, mas quero dizer, eu como pai, cumprir tarefas dentro de casa que me aproximam a meus filhos ou que me aproximam no dia a dia, me enriquece. E poder ter uma mulher do lado que trabalhe ou que estude Torá ou com quem discutamos ideias, enriquece. Quando no judaísmo, essa foi uma prática que começou a ser um pouco marginalizada ao longo da história e perdemos todos. Devolver hoje a voz das mulheres não é só uma questão de feminismo que fazemos pelas mulheres. Todos ganhamos nisso, homens e mulheres por igual, resgatando vozes e inspirações, ideias que estão chegando agora. Então, aí tem um ponto muito importante, que esse tempo histórico está muito mais aberto a isso, e então apoiar isso tem a ver com dar um passo decisivo para ter um judaísmo muito mais rico, mais diverso e mais verdadeiro. Mas você também falou de como você leva isso à tua vida e demais, que é um exercício absolutamente individual. Tem um filósofo alemão do século XX, Franz Rosenzweig, que ele tem uma trajetória de vida fantástica. Ele primeiro estava a ponto de abandonar o judaísmo. Ele já tinha combinado com um primo dele que se convertia no cristianismo. Porque ele imaginava, ele entendia, pelo que ele tinha conhecido até esse momento do judaísmo, que o judaísmo não responderia às suas perguntas últimas existenciais e que o cristianismo responderia melhor. Uhum. Então ele se decidiu a fazer isso. E quando a mãe dele soube, estavam próximos de Yom Kippur,
E a mãe falou, já que você vai abandonar o judaísmo, pelo menos conheça de que está se despedindo. E ele foi na sinagoga em Yom Kippur. E alguma coisa aconteceu com ele nessa experiência que ele não conseguiu avançar nesse caminho. Falou para seu primo, olha, me desculpa, mas não consigo mais. O primo ficou muito chateado, mas paciência. O primo se converteu ao judaísmo. E Rosenzweig, que já era um filósofo muito destacado, nada a ver com o judaísmo, era um judeu que estudava e Que por ensinava acaso era filosofia. famoso. A tese de doutorado dele foi sobre Hegel e a filosofia moderna. Aí ele começa a aprofundar muito no judaísmo, muito, muito, muito. E acaba se convertendo em uma pessoa profundamente observante das mitzvot, dos preceitos religiosos, mas com um olhar diferente do olhar clássico da ortodoxia de temos que cumprir e obedecer porque alguém de fora, tipo Deus, está me obrigando. Ele dizia o metzuveh da palavra mitzvah, aquele que está me obrigando, não é uma força que vem de fora, é algo que vem de dentro. Eu cumpro essas mitzvot não porque me está sendo imposto de fora, sino porque desde dentro eu não poderia ser essa pessoa que eu sou se eu não estivesse cumprindo com isso. E ele, eu falei, se tornou um profundo seguidor de mitzvot, mas ele fazia um pouco essa diferenciação que falávamos antes. Ele dizia, eu posso, nesse momento da minha vida, ter esse combo de mitzvot que me enriquecem na minha vida. Não precisam ser todas, como da ortodoxia, e ele dizia, nem nenhuma, tipo a reforma que deixa todo aberto. Ele está falando também de uma reforma clássica do século XIX, não é a mesma situação que na atualidade, mas ele dizia, eu não me identifico nem com o todo da ortodoxia, nem com o nada. Eu quero que cada um possa constituir seu pacote, que lhe faça sentido. E eu, quando eu estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém, fiz uma pós-graduação em educação, um dos professores me ensinou uma metáfora que em Israel se utiliza muito, que é sobre uma agalá rica, que é tipo o carrinho de mercado. Ele diz, nossos carrinhos nunca estão vazios. Você entra no mercado, imagina que todos nós judeus entramos no mercado e livremente vamos escolher produtos. Quando você passa pelo caixa a pagar, eu diria, não vai ter um carrinho igual a outro, Não é? mas certamente vai ter muitos elementos em comum entre todos, entre a grande maioria. Ele diz, para mim o judaísmo é isso, que cada um tenha a liberdade de escolher suas mitzvot, suas práticas, suas vivências, vai ser mais heterogêneo, com mais liberdade, mas ao mesmo tempo certamente vai ter muitos elementos que vão nos identificar a todos. E esse é um bom exercício entre a liberdade e a autonomia do ser humano e ao mesmo tempo com um monte de práticas e de costumes e de vivências e de rituais que ancestralmente voltam a ser-nos apresentados agora, que a gente pode se dar essa liberdade de escolher, não por imposição, sino por vocação e por escolha. E que pode ter um poder realmente muito rico, muito transformador, muito iluminado em nossa vida. E quando a gente vive desde esse lugar, a identidade deixa de ser uma pergunta que nos fazemos desde fora, sino algo que estamos vivenciando desde dentro. E levando isso um pouco para os tempos atuais, eu diria muito mais desde o 7 de outubro, e às vezes, infelizmente, temos que receber porradas e passar por momentos dificílimos da história para reconectar com a identidade. A minha experiência, e falando com muitos colegas, é que todas as sinagogas, todas as instituições ficaram mais cheias do que antes, porque precisamos estar juntos. E com um mundo tão hostil e tão antissemita e tão injusto, e a gente sofrendo e apanhando tanto e com tanta dor, a gente passou meses e meses e meses em um luto, em um E choque. ainda não acabou. É incrível, a gente ainda está nesse ponto. E E o que eu queria dizer com isso é que nossa, ia dizer melhor resposta, mas nem melhor, eu diria a única resposta que temos para enfrentar isso todo é reforçar quem somos. Se a gente quer se passar a vida discutindo com os antissemitas de plantão, tentando convencer que na verdade a gente não é tão ruim assim como eles pensam, que na verdade somos bonzinhos e demais, e talvez vamos nos passar a vida tentando convencer e vai ser uma discussão estéril. Mais do que passar ou que dedicar toda a minha energia para convencer um antissemita, eu digo,
utilicemos esa energía para ir para adentro, para enriquecer, para aprofundar, para reforzar nossa identidade, praticar isso, e nessa prática e nessa vivência vamos estar, de fato, também, entre outras coisas, mostrando ao mundo toda a nossa luz, todo o nosso valor, toda nossa proposta de estar ao serviço de construir um mundo melhor, um mundo menos escuro, menos opressivo, menos tóxico, menos fundamentalista. Eu, honestamente, não quero ser naif, mas eu, quando aconteceu o 7 de outubro, eu já sabia, daqui a pouco, em algum momento, de alguma forma, não sei como, vai sobrar para os judeus. Sim, não, com certeza. Mesmo depois da porrada que Sempre. recebemos 7 de outubro. Agora eu não imaginei que ia ser tão rápido e tão potente. Mas isso foi muito potencializado pelas redes sociais, porque a gente não... A gente ouve as vozes, elas ficam maiores, né? Porque as pessoas ganham coragem quando elas não estão sendo vistas. Então, eu via... Infelizmente, eu sou twitteira passiva, né? Eu frequento o Twitter, não devia. Mas eu vi muito isso no Twitter. Na hora que começaram essas notícias, comentários negativos, e começou a me inflamar. E o engraçado é que a minha reação foi não reagir. Porque eu falei, se uma pessoa defende isso, ela não merece estar conversando comigo. E eu nunca tive essa temperança. Foi engraçado, foi uma chave que virou. Eu nunca mais, desde aquele dia, nunca mais eu discuti na internet. Bom, eu acho que isso também abre uma outra discussão e é quão viável é aprofundar nesses marcos. Porque eu diria, se você tem a possibilidade de tomar um café e a pessoa do outro lado está aberto tem ideias diferentes, mas está aberto a uma discussão, a conversar e demais, não um fanático, eu diria, pode ser um exercício complexo, talvez doloroso, mas interessante. Agora, o que eu assisto é que tem muito de superficialidade. Poucas vezes se encontram argumentos sólidos, até porque levantar as bandeiras do terrorismo não tem muito argumento sólido por trás, né? E é uma pena, e perdemos todos. Assim como eu antes falava das mulheres, que devolver essa voz às mulheres não deveria ser uma luta apenas das mulheres, o que fazemos pelas mulheres, que fazemos por todos. Bom, lutar contra o antissemitismo tem a ver com lutar contra esse terror, com esse fundamentalismo, com esse escurantismo que é tóxico para toda a sociedade democrática. Não é apenas para os judeus. Talvez os judeus seja hoje o primeiro alvo, mas não vai parar por ali. É um problema de Ocidente, um problema das democracias. O buraco é muito mais embaixo. Sim. E realmente é triste e é preocupante assistir um mundo tão passivo nesse sentido. Mas, enfim, é o tempo que nos toca enfrentar. E a gente, por ação ou por omissão, vai ser cobrados em algum momento onde estivemos e o que fizemos nesse momento histórico. E de que lado a gente quer estar no livro, no final das contas, no livro da vida, não nos livros de história, né? Sim, verdade. Você está com esse projeto no Hillel de histórias polêmicas da Torá. E a primeira coisa que eu vi quando eu vi a chamada, e eu fiquei muito interessada, porque eu gosto Eu gosto do assunto, eu leio bastante. E eu tive até uma conversa com o Benny Cohen, que ele fala um pouco também de Novo e Antigo Testamento, ele faz uns paralelos sobre Israel. Desculpa, antigo. posso pedir um café? Se alguém me faz o favor, a conversa está muito interessante com um café. Valeu, Léo. Não, sem nada, purão. Rapidinho, desculpa. Troca a câmera para fazer o corte. Vai dar mais geral. Isso, vai. Esqueci a pergunta. Não, lembrei. Tá. E aí eu fiquei curiosa para saber, primeiro, o que é uma história polêmica, né? Porque polêmica pode ser uma coisa... Para você pode ser polêmico, para mim pode ser absolutamente normal. Então, o que você classifica como uma história polêmica e o que você aborda? Fiquei interessada. Bom, eu diria, a polêmica está absolutamente presente nos relatos bíblicos, e isso não é um olhar apenas, obviamente não é um olhar apenas meu nem moderno.
os sábios ao longo da história permanentemente se encontraram no texto com ou com lacunas, ou com conflictos, con polémicas y a veces con cosas muy claras que están narradas. Y ahí cada comentarista se enfrenta a o dilema de, ok, ¿cómo voy a traer un poco de luz, de entendimiento, obrigado, sobre eso? Y a mí me apaixona encontrar polémicas na Torá, poder apresentar, a dinámica un pouco que eu faço é, primeiro, tentar ajudar a quem está estudando comigo de treinar seu olho para encontrar, porque às vezes está muito evidente, às vezes está nas entrelinhas. Então, começar a treinar o olho para você se enfrentar ao texto bíblico, a Torá, por exemplo, e enxergar isso. E uma vez que você enxerga e que se apresenta esse dilema, bom, aí dar diferentes ferramentas e diferentes caminhos de como resolver ou não essa polêmica, essa tensão. Eu não gosto tanto de dar minha opinião ou de mostrar um caminho, sino de evidenciar essa tensão no texto e de mostrar diversos caminhos. E a polêmica, a tensão está, não sei, tem milhares de exemplos. Vou trazer alguns. A Torá nos traz duas versões sobre muitos episódios da Torá. A criação do mundo e do ser humano. Sim. Tem dois relatos da criação, não um. No capítulo 1 de Bereshit, do Gênesis, conta um relato, e no capítulo 2, quando você pensa, bom, já me contaram essa história, agora vai avançar, volta atrás e me volta a contar a coisa de novo. E com diferenças substanciais na missão do ser humano no mundo. Em um capítulo e em outro capítulo. Os 10 mandamentos emblemáticos aparecem duas vezes na Torá e não são idênticos, têm diferenças. Sim. E relatos, sei lá, de por que Moshe foi punido e não entrou na terra de Israel. Aparecem duas vezes, duas explicações com diferenças. E por aí vai, tipo... E como é que você aborda, como é que você confronta isso? Eu diria, vem e estuda comigo e vamos descobrir juntos. Não é que tem uma fórmula única. Vou trazer outros exemplos. Você encontra a vida e obra dos patriarcas. Abraham, Yitzhak, Jacob, de Moshe, do rei Davi. Sei lá, grandes homens, grandes nomes. Bom, não eram imaculados, não eram perfeitos. Muito pelo contrário. O judaísmo não precisa dizer que nossos heróis são super-heróis. São tão falíveis, tão humanos e, portanto, tão incompletos como nós. E para mim isso, mostrar essa tensão, mostrar as coisas maravilhosas e também os podres, tipo, a parte ruim, é sagrado. É sagrado. Porque humaniza eles e tudo que o judaísmo quer é que eles sejam humanos e não divinos. Não são filhos de Deus, ou todos somos filhos de Deus, mas são tão humanos quanto a gente. E quando você se encontra com isso no texto, você diz, uau, tipo... Eu me identifico com isso. E se ele conseguiu fazer isso tão errado, pior do que eu faria, e ele conseguiu chegar tão alto, também eu estou a tempo, também eu consigo. E encontramos textos muito complexos. Todas as histórias de Bereshit são de famílias disfuncionais, de irmãos que se matam, que não se falam, que brigam, de um pai que escolhe um filho e uma mãe que escolhe a outro, de intrigas, de jurar vingança, de se maltratar, de um pai botando uma faca no pescoço do filho. Tipo, é tudo muito polêmico. A Torá é bem pesada, né? De um marido que leva a mulher e a entrega ao faraó do Egito em troca de benefícios econômicos, de comida. Tipo, você para pensar, ué? Um homem que tem várias mulheres. Por exemplo. Então, são textos polêmicos, tipo, não é muito difícil encontrar a polêmica. A pergunta é o que fazemos com isso. E assim como falávamos antes da fé, que pode ter dúvidas e que isso é saudável, encontrar essas polêmicas é muito saudável e poder dialogar com isso. E talvez nesse momento, você me perguntava antes, e como você resolve? Bom, talvez essa dinâmica em particular, nesse momento, resolve de uma forma, a gente tem essa conversa daqui a 5 ou 10 anos, e tem uma perspectiva completamente diferente. Por isso os comentários da Torá são tão amplos e você vai encontrar explicação para todos os gostos. Tipo, vou trazer um exemplo fácil. Noé. Está escrito na Torá de que Noé foi um grande justo na sua geração.
Os rabinos se perguntam para que especifica na sua geração. Alcançar o que diga um grande justo, por que na sua geração? Aí temos um midrash, uma explicação rabínica que diz, bom, na sua geração era um justo, mas se ele tivesse nascido na geração de Moshe ou de Abraão, ele nem teria entrado na categoria de justo, de tzadik, porque era muito pouca coisa comparado com ele. Na sua geração era um tzadik, em outra nem contava. E tem outro midrash que diz todo o contrário. Se numa geração de tanta corrupção, tão ruim, ele mesmo assim consegue se manter puro e justo em um contexto tão adverso, imagine num contexto mais tranquilo, quanto mais seria. Então, nesse contexto que ele está vivendo, ele ser um tzadik, aumenta muito mais ainda seu mérito. Então você vê, diante da mesma pergunta, como você pode levar para um lado, pode levar para outro lado completamente diferente. E essa é a beleza da Torá, que abre caminhos. E é um estudo difícil, porque pelo menos de você fazer sozinho. Digamos, uma pessoa que tem interesse e que de repente não seja judia e não tenha o acesso a um rabino ou a uma instituição como, sei lá, eu tenho, como essa pessoa pode estudar a Torá? Bom, eu concordo com você. Eu conheci muitas pessoas que falaram, comprei a Bíblia, normalmente leem em português, não em hebraico porque não dominam, estou lendo sozinho em casa antes de dormir. E é completamente diferente porque as traduções. Não é que estou dizendo que seja ruim, claro que não é ruim, tipo, melhor ficar antes de dormir lendo a Bíblia e não assistindo a vida dos outros no Instagram. Tipo, não é que está, não tem erro, e tem uma busca muito genuína e que eu celebro. Mas é uma experiência de estudo incompleta, evidentemente. Uma coisa é estudar a nível literal e outra aprofundando com esse tipo de comentários e demais. Uma coisa é no silêncio da biblioteca ou sozinho na tua casa, lendo, e outra coisa é num grupo de estudos. E com um rabino no sentido de um mestre, também te guiando, te instigando a fazer essas perguntas. E claro que vai ter outra riqueza. Então, bom, por isso... o estudo, entre outras coisas, é um movimento comunitário no judaísmo. Por isso, a Torá se lê só se tem minyan, se tem um mínimo quórum de 10. Que no meu caso contamos homens e mulheres, porque como falamos antes, as mulheres podem e devem contar, mas quero dizer, você precisa um grupo para estudar Torá, por exemplo, para fazer uma leitura de Torá comunitária na sinagoga. E o que eu diria é que quem tem vontade de aprender, de estudar judaísmo, é muito bom e que procurem espaços, que cada um possa escolher um rabino com quem se identifique. Essa também é uma belíssima realidade do judaísmo. Tem rabinos diferentes, de linhas diferentes, com pensamentos muito diferentes, e que bom. Para mim isso é muito melhor do que todos os rabinos pensem como eu penso, porque enriquece. E porque a gente tem que construir uma comunidade o suficientemente sólida e matura como para que as pessoas possam encontrar na diversidade de instituições e de ideologias, ou agora como estamos falando de mestres, de rabinos, um caminho para poder ir e aprofundar. Então eu diria para essas pessoas, procurem um rabino e procurem espaços de estudo, seguramente devem ter. E se não tem, peçam, abramos um grupo de estudos. Eu estou muito agora nesse movimento. Nos anos que eu fui rabino da área da CJB, claro que tinha essa preocupação também, e agora mais especialmente, você mencionou, estou fazendo grupos de estudo com jovens em Hillel e também abrindo um movimento que se chama Neshama, que significa alma, no qual eu estou tentando justamente levar a Torá para perto das pessoas. E abrir grupos de estudos e de vivência judaica é parte central dessa missão que eu estou abraçando nesse momento. Mas assim como eu, tenho muitos rabinos e hoje online também temos em outras partes do mundo. Só que também, aí eu diria, cuidado, não alcança colocar uma pergunta ampla demais no Google para que me leve a qualquer link sem referência, ou perguntar à inteligência artificial para que pense o que eu não estou sendo capaz de processar e pensar por mim mesmo. Eu diria, tentemos fazer buscas um pouco mais direcionadas para poder escolher
instituições, mestras, rabinos e demais que façam sentido, que nos enriqueçam. Estou falando isso diante da tua pergunta de alguém que está, tipo, ou muito perdido, ou muito no nível inicial e demais. Procurem, mas fiquem espertos por onde procuram. É porque eu acho que o judaísmo tem uma diferença muito grande das outras religiões em geral. E eu penso muito no cristianismo, né? Porque você nasce judeu, e aí tudo bem, você batiza seu filho na igreja, mas eu posso ser batizada depois, eu posso fazer um curso, eu posso fazer uma crisma. E isso no judaísmo também, mas existem algumas linhas que são mais ortodoxas, outras linhas que são mais flexíveis a isso. E aí eu acho que existe um medo das pessoas que têm interesse, não necessariamente em se tornarem judeus, mas em conhecer o judaísmo e se aproximar do judaísmo de uma forma, assim, pessoal, e serem rejeitadas. Eu sinto, não necessariamente que isso aconteceria, mas eu conheço pessoas que falam para mim, mas você acha que se eu entrasse num grupo de estudos assim, eu seria mal vista, as pessoas iam olhar para mim diferente? Eu falo assim, que bom que olhem para você diferente, que você traga uma bagagem diferente, mas se é um interesse real, entre e experimente. Ok. Bom, eu concordo, eu tomaria um pouco de cuidado, eu entendo o que você disse, mas eu acho que precisamos também ser cuidadosos e dizer, bom, portas de acesso mais amplas ou mais restritas, encontramos en cualquier lado na vida. Quero dizer, temos fanatismo de direita e de esquerda, temos pensamento mais fechado no judaísmo mais ortodoxo ou talvez no judaísmo mais liberal também, tipo fanatismo de dizer a verdade é a minha, o resto não presta, existe em qualquer lugar, não é hegemônico de ninguém. Agora, é verdade que existem linhas um pouco mais abertas e outras com as portas de entrada um pouco mais fechadas. Que, ok. E tudo bem também. Tipo, se essa é tua política, se essa é tua convicção, essas são tuas regras de jogo, beleza. Por isso dizíamos antes, a ideia é que a comunidade possa abraçar e fortalecer todas as propostas diferentes para que cada uma encontre na proposta que me identifica mais. E também se pode transitar entre uma e outra. Eu tenho uma formação rabínica do movimento conservador. Quando cheguei no Rio, servi uma sinagoga com uma identificação mais reformista. E todo ano viajo a Jerusalém e estudo em um lugar fundado por um ortodoxo moderno. E está tudo bem. E é tudo o mesmo judaísmo, é a forma que você trabalha que... Bom, isso de que é todo o mesmo judaísmo... Bom, na liturgia. Sim, é todo o mesmo judaísmo, mas ao mesmo tempo com diferenças, às vezes substanciais. E que, de novo, tudo bem. Tudo ótimo. Sim. Eu acho que a diferença é saudável. Eu trabalho muito, desculpa te cortar, mas me lembrei uma coisa. Eu trabalho muito no diálogo interreligioso. E muitas vezes esses encontros interreligiosos se chamam jornadas de tolerância religiosa. E a princípio, tipo, tem uma pretensão muito positiva, tipo, tolerância religiosa. Mas eu tento chamar a atenção dos meus colegas religiosos e do público, no fundo, quando a gente fala que isso é tolerância religiosa, se eu tolero o outro, estou me colocando num lugar de superioridade, e na minha superioridade eu te tolero. E o desafio es que no seja, las diferencias no deben ser toleradas, sino que deben ser celebradas. Entonces, celebrar a diversidade é uma ideia muito melhor do que tolerar as diferenças apenas. E você falou para mim que você está com esse projeto, né, Mishnah? Neshama. A louca. E já está rolando, você está dando start... Me conta o que você pode me contar. Espero que tudo, porque eu sou fofoqueira, eu gosto de saber tudo. Me conta aí como é que vai ser, como é que vai funcionar, quais são os planos. Está nascendo, né? E todos os processos criativos e todo o nascimento tem as dores do parto e também tem um milagre da vida em todo momento
maravilhoso, de muita verdade, de muita criatividade, mas a gente, quando algo está sendo gestado e está nascendo, a gente não tem tanta ideia de, ok, e para onde vai? E você tem uma ideia do que você quer. Para onde vai? Então, está começando como uma ideia um pouco itinerante e complementar ao que já existe, e é dizer, bom, Neshama, que de novo significa alma, e não é à toa que é movimento Neshama, porque está no movimento, todos estamos no movimento. E mesmo se a gente aceita esse movimento, ou fica tentando se aferrar a alguma coisa e tentar manter todo quietinho, a vida normalmente não funciona dessa forma. Então, primeiro, aceitar o movimento da vida é muito saudável. E o movimento também tem a ver com poder transitar, poder circular. Então, a gente, por exemplo, começou alguns meses atrás, estamos fazendo um Shabbat grande uma vez por mês. E, sei lá, vem 250, 300 pessoas grandes. E no Shabbat seguinte, talvez, estamos vivendo com o Shabbat com algumas famílias dentro de casa e o núcleo familiar com alguns agregados. Então, você passa de 300 não vou dizer a 3, mas a 10. E está tudo bem. E você tem o poder de impactar e que essas famílias digam, a partir de agora vou começar a fazer Shabbat em casa, e criar grupos de estudo, de discussão, e viagens para passar Shabbat fora do Rio. Todo pensando na vivência, de estar no movimento, de poder ter grandes momentos todo mundo junto, momentos menores em que você também consegue conectar de alma a alma, quando você senta e conversa olho no olho, numa mesa de Shabbat, ou em um grupo de estudo. Então, e poder também, esse transitar significa posso estar um dia num lugar e outro em outro. Então, dedicar também tempo para os jovens dentro do Hillel, como falamos antes, e em outros lugares para um público mais amplo, porque, como eu dizia, para mim o encontro das diferentes idades e demais é muito rico e só favorece. Falei das viagens, falei dos grupos de estudo, e outras propostas que as pessoas também possam trazer como iniciativa. Vamos começar com um café cultural para tentar abordar outras temáticas da cultura e da literatura, e vai chegar onde a comunidade queira que chegue, porque é um trabalho feito entre todos, é muito democrático, é muito horizontal, e tem a beleza de a maioria de nós habitamos instituições que herdamos de gerações anteriores. E ter a possibilidade de construir com nossas mãos propostas de sentido para nós, e tem uma beleza, tem um brilho, tem uma profundidade maravilhosa, e também tem todo o desafio de que é menos confortável, né? De construir alguma coisa que ainda não existe. Então, é um desafio que me tem muito, muito empolgado e apaixonado. Você acha que esse é um marco na sua trajetória rabínica? E também como ser humano, né? Tem muitos marcos que me constituem, e são momentos de pergunta e de reflexão e por onde continuar. Então, seguramente, sim, é um marco, sim. Eu ia te perguntar no início da entrevista, mas a gente foi por outros caminhos. Como é que você veio parar no Brasil? Bom, para ser rabino, dentro de minha formação, eu estudei em Buenos Aires, fazendo alguns cursos em Nova York, mas com foco em Buenos Aires, e parte da formação rabínica era estudar em Israel. E eu estendi meu tempo em Jerusalém, para, além de concluir o estudo rabínico, estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém Educação, como comentei antes, e estive 2 anos em Israel, e quando estava acabando esse período de estudo e tinha que voltar à vida comunitária a trabalhar, recebi um convite do Rio, recebi de alguns outros países, e viajei e me entrevistei, e gostei muito da proposta daqui do Rio. Pensei que ia vir, meu primeiro contrato foi por 2 anos, e fui ficando, e em algum momento vou ter mais anos de carioca do que, embora o sotaque não pareça, são 19 anos no Rio, em algum momento vou ter mais anos no Brasil do que na Argentina. E qual foi a maior diferença que você percebeu? Não só cultural geral, mas da cultura comunitária entre Argentina e Brasil?
Bom, você me fez uma... Não quero dar uma da Argentina, mas... Eu não perguntei se você acha o Pelé melhor do que o Maradona Não, também, não. nem muito especial. Aí nem haveria polêmica. A comunidade judaica da Argentina é bem maior. E já é bem menor do que foi, e ainda é muito maior, portanto tem muitas mais instituições, tem muitos mais centros de formação, tem um nível de conhecimento, de cultura muito maior. Então eu senti no início um pouco o impacto de vir a um lugar com muito menos, com menos instituições, com menos livros, porque também em espanhol tem muito mais traduzido do que em português. E isso menor, que foi um impacto no início, também abriu uma oportunidade. Tipo, em outras cidades, eu recebi convites para ser rabino em muitas partes do mundo. E em outras partes você tem centos de sinagogas na tua volta, ou dezenas. E em um lugar como o Rio, em particular, ou no Brasil, que tem poucas em cada cidade, também o desafio é maior porque você sente que tua presença e teu ser e fazer tem um impacto maior na comunidade toda. Então, isso que eu percebi no início como uma coisa que sim, me impactou, de uma coisa menor, eu enxerguei como um desafio, como uma oportunidade, não como um problema, e por isso fui ficando. E gostou? Muito. E não se vê voltando pra Argentina? Tenho meus filhos aqui. Essa cidade, esse povo me adotou como... Não, e de verdade, porque para mim o judaísmo a gente muitas vezes discute. É uma religião, é um povo, é uma cultura, é uma nacionalidade, seguramente um pouco de cada um, mas sobretudo é o modelo de família. É verdade. Um enorme professor de pensamento judaico da Universidade de Jerusalém me ensinou isso com muita clareza. É um modelo de família. E eu fui muito acolhido nessa comunidade, então estou em casa. O pessoal que está assistindo pode se interessar em conhecer o seu novo projeto. Você está trabalhando ele nas redes sociais também? Sim, preciso de ajuda. Eu sou de uma geração anterior que as redes sociais não... E então estou trabalhando nas redes sociais menos quanto deveria, mas podem me procurar no Instagram, Rabino Darío, que seguramente aí vão encontrar informações sobre o que eu faço em Shammai, em Hillel, e podem me procurar. Bom, a maioria da comunidade me conhece, tem meu WhatsApp, podem me escrever também, ou falar com a minha secretária e poder ser encaminhados cada um para o que precise. Estou de portas e coração aberto. E já que a gente já está para encerrar o nosso papo, que foi muito bom, por sinal, qual mensagem você sente que hoje é muito necessária para deixar para a nossa comunidade, não só aqui no Rio, mas comunidade judaica no geral, talvez humanidade no geral? Não, eu adoro essas perguntas. Para finalizar, e uma pergunta em 30 segundos para dar toda uma lição de vida. Me lembro um ensinamento do Talmud, no Tratado de Shabbat. Um não-judeu quer conhecer toda a Torá, quer se converter ao judaísmo. E então chega perante Shammai e lhe pede: eu quero que você me ensine toda a Torá no tempo que consegue ficar em um único pé. E Shammai lhe diz: isso é impossível, vai embora. E vai perante Hillel e lhe faz o mesmo pedido, e Hillel traz ele para perto e lhe diz: não faças a teu próximo o que não quer que façam com você, tipo uma releitura de amar a teu próximo como a ti mesmo. Essa é a essência de toda a Torá, o resto são comentários. Agora vai e estuda. Uau! E essa foi a sentença de Hillel. Uma primeira leitura dessa frase é o amor ao próximo e essa empatia e demais, que é muito importante, mas não é o suficiente. O resto são comentários. Agora vai e estuda. Eu quero antecipar, não nos alcançariam 10 vidas para estudar todos os comentários. Então, quando Hillel diz: o resto são comentários, agora vai e estuda, dedica a tua vida a isso. Dedica a tua vida a aprofundar nesses comentários, nessas ideias, nesses medos, nessas conquistas, nesses sonhos, nessas verdades, nessas dúvidas. Aprofunda a tua vida a isso. Então, minha mensagem é: vivamos vidas um pouquinho mais profundas, porque se vamos mais fundo, vamos chegar mais alto.
E quando nos abrimos a novas ideias, somos menos dogmáticos, somos menos fanáticos, estamos trazendo mais luz. E o mundo precisa dessa abertura. Então, essa seria a minha mensagem. Obrigada pela participação. Você e todo o público que nos assiste. E então, pessoal, a gente chega aqui ao fim de mais um episódio de Highcast. Vocês já sabem, às quartas-feiras nós assistimos o Highcast e até a próxima semana.